Vou dar para vocês hoje é sobre a importância do cuidado espiritual do idoso, tá bom? Então, quando nós falamos de cuidado espiritual, né, a gente está falando de conservar a saúde física e mental, né? O ser humano ele deve manter-se em harmonia com a natureza, né? Observando aí suas crenças e valores, né, no que ele acredita e no que serve para que ele seja se mantenha aí no equilíbrio emocional, né, e psicológico. E aí o bem-estar espiritual, né, faz parte da definição da saúde, né, e ele é citado aí pelas o Estatuto do Idoso como um elemento importante para que o idoso tenha uma terceira idade saudável, tá bom? Então, as crenças e valores permitem ao ser humano confortar-se com regras de conduta, né? Manter sua individualidade, trazendo o conceito de que se liga também às suas aspirações individuais, né? Um autônomo e se morrer com dignidade, né? As convicções religiosas facilitam a adoção de atitudes mais positivas face à realidade da velhice e da morte. Pertence a um grupo religioso, né? Vai dar um suporte para ele em questão, né, da terceira idade, em saber que para ele, né, a vida está na fase final, né? Ele só não sabe quando isso pode acontecer. Então acaba trazendo um conforto, né, para esse idoso. Por isso que é importante a espiritualidade. Então, ele lendo a Bíblia, ou ele sendo do candomblé, ou ele sendo mesa branca, ou ele sendo evangélico, né? Alguma coisa ele vai conseguir se apegar, né? Se garantir aí em relação à religiosidade e também, né, as justificativas que pode fazer com que ele tente aí entender todo esse processo aí que ele está passando. Então a gente tem que, como enfermeiros, né, como auxiliares e técnicos, a gente vai auxiliar ele a entender isso, né, progredir e até às vezes eles perdem um pouco a crença, né, e a gente vai tentar restabelecer esse vínculo aí novamente, isso lógico, de acordo com a crença de cada um, tá? O que eu não posso fazer é colocar na ideia dele que a minha religião, né, é melhor do que a que ele seguia anteriormente. Então, deve-se proporcionar um ambiente adequado onde ele possa exprimir suas crenças espirituais. Então, às vezes, vai ter lá o altarzinho com os santos. Se ele é evangélico, às vezes ele não acredita nisso, vai ter lá a Bíblia. Então, leia um trecho da Bíblia ou faça com que ele leia. Deixa lá quietinha a Bíblia aberta onde ele quer que abre. Às vezes, se é um bandista, tem lá os colares, né? Se tem lá as crenças, né? Sempre tem um lugar para poder fazer isso, tá? A gente não pode ficar discutindo religião, essas coisas, né? E a gente vai fazer com que ele, né, só extrapole isso pra gente, né? Então a gente vai ser como um ouvinte. Então por isso que é interessante a parte de espiritualidade. Às vezes tem alguns idosos que vai entender melhor, né, esse processo aí de envelhecimento, tudo que está acontecendo com ele, tudo que ele vai entender que isso é natural, né, que vai acontecer, ele querendo ou não. Então, para que ele consiga, né, atender isso, né, e progredir, né, ter uma vida saudável, que ele entenda e compreenda isso, né, que isso realmente vai acontecer, e para que ele deixe isso mais suave, né, que ele deixe de ficar martirizando, né, em cima dessas questões, e aí deixa ele mais suave, mais repleto aí para poder seguir em frente. Então, por isso que é interessante a espiritualidade. Se ele não é apegado a nada, você pode, logicamente, ir trazendo algumas ideias, né? E aí ele escolhe o que ele acha melhor. Mas em toda nossos estudos, nossa desenvoltura, nós não devemos em momento nenhum fazer com que o paciente sinta-se na obrigação de seguir a nossa religião, tá bom?
Então fica aí a parte de espiritualidade na saúde do idoso.